Bom dia, crianças. Tudo bem? Eu desejo que sim. Hoje são 9 de junho. Nossa aula será de História. Vamos falar sobre a pecuária. O que é a pecuária? A pecuária, ela trata da criação de gado. Vamos lá, na página 27 do livro de História. Os pesquisadores acreditam que os seres humanos tenham iniciado a pecuária num período posterior ao domínio da agricultura. O que é a agricultura? A agricultura é a atividade que tem por objetivo cuidar do solo para produzir vegetais e criação de animais. Ainda hoje é bastante comum agricultores que não praticam a criação de animais, mas se desconhece a existência de grupo de criadores que não possuam conhecimento da agricultura. Os estudos indicam ainda que provavelmente tenham sido os animais que aproximaram dos seres humanos. De acordo com isso, esse tipo de criação ocorreu inicialmente no Oriente Médio. Em consequência de longos períodos de estiagem, quando os animais foram forçados a se aproximar de seus predadores. Predadores são aqueles animais violentos, os seres humanos em busca de água doce. Acredita-se ainda que tenham sido os seres humanos a permitirem que os animais pastassem nos campos já colhidos, utilizando os próprios animais na limpeza dos terrenos a serem preparados para o plantio. Assim como ocorreu com a agricultura, os seres humanos estudaram o comportamento dos animais, afastando os predadores, como leões e lobos, e domesticando os mais dóceis, como os bois. Inicialmente, todos os animais eram mantidos como reserva de caça, mas aos poucos os seres humanos adaptaram esses animais às suas necessidades. Ao longo do tempo, a agricultura e a pecuária se tornaram atividades complementares. Bois e cavalos passaram a ser utilizados para puxarem arados. O que é o arado? O arado é uma ferramenta agrícola puxada por animais. E carroças, enquanto o esterco era utilizado como adubo. Esterco é um adubo. Em um momento posterior, o couro também passou a ter grande importância no cotidiano dos seres humanos, sendo usado na confecção de vestimentas e recipientes para os transportes de sementes e ferramentas e na proteção das habitações. A lã e o pelo de alguns animais também se tornaram bastante úteis, principalmente em regiões mais frias. E esses produtos passaram a ser trocados por sementes e alimentos, tornando-se parte da economia daquele período. O que é a economia? A economia é o controle de despesas, né? Dinheirinho. Aí observem aí que tem uma imagem, né? Olha aqui. Lá vem o dog novamente. Ele diz assim: no lugar onde você vive, se pratica a pecuária? Sim. Que tipo de animais são criados? São criados no estado do Pará, bois, vacas, galinhas e etc. Vamos virar agora para a página 28.
Vamos estudar agora outro conteúdo em história, a invenção da escrita. Como você estudou até aqui, a vida nas vilas e nas cidades foi aos poucos se tornando mais complexa. O que é complexa? Mais complicada. Por quê? Porque com o aumento contínuo da população urbana, algumas atividades como a cobrança de impostos e a contagem de mercadorias precisavam de um controle maior. Para isso, começou-se a usar um sistema de registro gráfico. O que seria esse registro gráfico? São desenhos, né? Como eu mostrei para vocês na página anterior. Inicialmente baseados em desenhos. Aqui chamamos sistemas pictográficos ou hieróglifos. Nesse sistema, desenhava-se, por exemplo, uma cabeça de boi para registrar o animal ou um ramo de trigo para representar o cereal. Mas, aos poucos, esse sistema foi se tornando ineficiente, pois dificultava a expressão de quantidades ou de ideias. Os comerciantes se depararam com problemas para especificar as mercadorias vendidas. Por exemplo, quantos bois foram comercializados? O líquido vendido era óleo ou mingau? Então, eles começaram a ter problemas em relação a isso, né? Na tentativa de aprimorar os registros, eles elaboraram símbolos que pudessem representar com mais precisão suas ideias e ações, facilitando ainda mais a transmissão das informações. Criaram representações ainda mais estilizadas. O que seria estilizadas? Simplificadas, para expressarem melhor o que queriam dizer. Um jarro com um bico poderia sinalizar o líquido que estava dentro. Mas como esses símbolos foram se tornando cada vez mais complexos, poucas eram as pessoas que sabiam desenhá-los. Surgiu então uma nova atividade, a de escriba. O que é escriba? Era uma pessoa que conhecia todos os símbolos do seu povo. Dominava tanto a técnica da leitura como a da escrita. Logo, os escribas se tornaram pessoas muito influentes em suas comunidades. Funcionários públicos, os escribas recebiam muitas recompensas pelo trabalho que prestavam ao governo. Viviam em casas grandes e luxuosas, nos melhores bairros, alimentavam-se bem e poderiam até possuir escravos. O desenvolvimento de sistemas de escrita ocorreu há cerca de 4.000 anos. Nossa, olha só, quanto tempo, né? Diferentes povos do mundo elaboraram sistemas próprios para registrar acontecimentos e compilar. O que é compilar? Juntar dados. Podemos citar os mesopotâmicos no Oriente Médio, os egípcios no norte da África e os maias na América do Norte. Aparecem aí 3 imagens, olha, em pedras. Estão vendo? A primeira, a segunda e a terceira. Na primeira, diz assim: tabuinhas cuneiformes de Nuzi.
moderna e órgão Tepe Iraque. Na segunda, escultura hieroglíficas nas paredes exteriores de um antigo templo egípcio. Olha só, que lindo, né? Na terceira, são glifos maias antigos em Quiricua, Guatemala. Palavras difíceis, né? Bom, agora nós vamos virar para a página 29, aonde nós vamos ler o resumo do que nós estudamos até aqui, ok? Vamos lá. A abundância de alimentos estimulou o aparecimento de novos tipos de trabalho e de uma estrutura administrativa mais complexa. 2. As primeiras moradias humanas eram feitas de barro, madeira, galhos, folhas, adobe e pedra. O que é adobe? É um tijolo grande de argila. 3. As primeiras cidades foram fundadas às margens de grandes rios, na África e na Ásia. 4. A intensificação de trocas de mercadoria entre diferentes povos estimulou o surgimento de rotas do comércio. 5. Ao estudar o comportamento dos animais, os seres humanos desenvolveram a técnica da pecuária, consumindo a carne e derivados na alimentação, além da pele, na confecção de vestimentas e outros utensílios. 6. O início da escrita estava bastante relacionado à necessidade de registrar dados do comércio. 7. Sistema pictórico ou de hieróglifo foi o primeiro conjunto de sinais desenvolvidos pelos seres humanos para registrarem informações. E o último, o escriba era um funcionário público que conhecia perfeitamente o sistema da escrita de seu povo. Agora vamos fazer uma atividade, tá? Nessa atividade diz assim, item 1. O primeiro sistema escrita foi conhecido como alfabético. Esse é o primeiro item, tá? Alfabético. Pictográfico. Olha o acento aí. Pictográfico. Estilístico. Ou egípcio? Eu vou repetir a pergunta para nós marcarmos a correta. O primeiro sistema de escrita foi conhecido como alfabético, pictográfico, estilístico ou egípcio? Pictográfico. Agora nós vamos passar para a próxima página. Página 30, aonde tem a segunda atividade. Olhem só, observem bem. Na segunda atividade, já aparece uma imagem. Olha só. Observe a imagem, leia a legenda e responda ao que se pede. Letra A. É uma imagem. É muito fácil.
fácil para vocês observarem. Descreva a imagem. Letra A. O que seria essa imagem? Egípcios, né? Egípcios. Egípcios. Escrevendo. Né? Então, a imagem aparece egípcios escrevendo. Letra B. A que povo essa pintura pertence? Qual é o povo? Ao povo egípcio. Ao povo egípcio. Olha o acento. Egípcio. Item C. Com qual nome ficou conhecido o sistema de escrita usado naquele tempo? Qual foi? Hieróglifo. Hieróglifo. Item D. Como se chama o profissional que aparece na pintura? Como se chama? Muito bem, escriba. Escriba. Letra E. Que transformação revolucionária na história está representada nessa imagem? Vamos lá? Muito bem, o surgimento do quê? Da escrita. Ok? Vamos repetir as perguntas? Descreva a imagem. O que é descrever a imagem? É você falar o que está aqui nessa imagem, né? Egípcios escrevendo. Egípcios são o quê? São povos, né? Vamos para ver. A que povo essa pintura pertence? Ao povo egípcio. C. Com qual nome ficou conhecido o sistema de escrita usado naquele tempo? Hieróglifo. D. Como se chama o profissional que aparece na pintura? Escriba. E a última, que transformação revolucionária na história está representada nesta imagem? O surgimento da escrita. Agora nós vamos para a página 31, aonde tem umas perguntinhas aí, que elas são pessoais. O que eu quero explicar para vocês? Todas as vezes que nós tivermos atividades que são pessoais, a tia Beth não vai corrigir, porque como o próprio nome já diz, é pessoal. Ok? Você diz assim na terceira questão da página 31 do livro de História. Solte sua imaginação e invente. O que é inventar? É criar um mini-conto sobre uma criança que viveu na antiguidade. Use uma folha avulsa ou então use seu próprio caderno de história. Faça o cabeçalho com a data de hoje, né? Bem bonitinho, uma letra bem legal. E aí vocês vão ilustrar esse desenho. Vocês podem fazer pesquisa na internet, ou em revista, ou em jornais. Fiquem à vontade.
Bom, e aí quando nós retornarmos, que eu tenho quase que certeza em nome de Jesus que nós vamos voltar logo, logo. E aí a tia dá uma olhada, né? Para ver como é que vocês conseguiram responder. Vamos lá. A, nome do personagem. Você vai fazer lá, criar, né? E vai dar um nome para o personagem. É menino ou menina? Com quem morava? Que alimentos ele consumia? Como essa criança se vestia? Como se divertia essa criança? E o que a deixava aborrecida? Quais atividades praticadas pelos adultos que viviam próximos a essa criança? Como registrava acontecimentos importantes? Essa criança deixou vestígios de sua vida? Que vestígios? Muito tempo depois, quem encontrou os vestígios dessa criança? O que essa pessoa pode ter feito com esses vestígios? Então, todos esses itens vocês vão desenvolver. Ok? Agora nós vamos para a página 32. Na página 32, nós vamos estudar um novo assunto. Caral, a mais antiga civilização da América. Vamos lá ler junto com a tia? Página 32 do livro de História. Caral é reconhecida pelos arqueólogos como a mais antiga civilização do continente americano. Esse povo viveu na região que compreende atualmente o Peru, há cerca de 5.000 anos. Os vestígios indicam que na capital de Caral tenham vivido de 1.000 a 3.000 habitantes. Caral existiu no mesmo período em que existiram outras civilizações antigas, como a mesopotâmica, a egípcia e a chinesa. No local foram encontrados pirâmides em pedra, que provavelmente tinham sido construídas como túmulos para o sepultamento dos chefes políticos. Os estudos indicam também que o povo que viveu em Caral não havia desenvolvido técnicas de canalização da água. Esta era transportada, em cestos de folhas ou galhos entrelaçados. Porém, os habitantes de Caral haviam desenvolvido técnicas de canalização do vento. Os pesquisadores deduziram isso com base nas ruínas das antigas moradias encontradas no sítio arqueológico de Caral. Nessas casas, há uma série de tubulações de pedra que conduzem o vento pelo interior da construção até pontos onde deveriam existir fornos ou fogões. A técnica permitia um controle maior do fogo, possibilitando, por exemplo, que as brasas não se apagassem e as habitações estivessem sempre aquecidas. As ruínas de Caral foram declaradas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio cultural e histórico da humanidade. E atualmente é um dos destinos turísticos mais importantes do Peru. Observem as duas imagens. A primeira é um antigo sítio arqueológico de Caral. A segunda já é um anfiteatro
Olha só, ruínas antigas. O que é um anfiteatro? É um pequeno teatro, né? Agora vamos para a página 33. Vamos fazer uma atividade complementar. 1. Releia o texto da página 32 e responda ao que se pede. A. Qual a civilização mais antiga encontrada na América? Vamos lá? Qual é? Caral. Ó, Caral. Muito bem. A civilização que o texto fala existiu onde hoje é que país? Qual é o país? Vamos lá, lembrando? Peru. Muito bem. Peru. Segundo os estudos, as pessoas que viveram na região sabiam canalizar água. Sim ou não? Não, não sabiam, né? Não sabiam. Não sabiam. Lembrando para vocês que numa pergunta, numa questão, se tiver dois pontos, dois sinais, né, de interrogação, são duas perguntas, logo são duas respostas. No caso aí não tem, tá? Eu só estou relembrando. Mas ele está dizendo para vocês explicarem por que não. Vamos lá? Porque elas transportavam, né? Porque elas transportavam. O que elas transportavam? Vamos pensar aí. O que elas transportavam? Água, né? Água. Água em cestos. Em cestos de folhas. Cestos de folhas e galhos. E galhos entrelaçados. Vamos para a pergunta B. Como as pessoas mantinham controle sobre o fogo em suas moradias? Como é que eles tinham? D. Eles tinham tubulações, lembra? Tubulações de pedra, né? De pedra. Essas tubulações de pedra, o que elas canalizavam? O vento para os fogões. Ok? Agora eu vou apagar para nós darmos continuidade na nossa segunda atividade, ainda da mesma página do livro de História. Segunda pergunta. Que nome damos à atividade de criar animais? Vamos pensar? Muito bem, pecuária, né? Segunda questão. Pecuária. Olha o acento agudo aí, né? Terceira pergunta.
Qual a importância de criar animais no período em que grupos humanos descobriram a agricultura? Qual a relação entre essas duas atividades? Observem que nessa questão tem duas perguntas, logo são duas respostas. Muito bem. Vamos lá responder, né, a primeira pergunta do item 3. Eu vou repetir. Qual a importância de criar animais no período em que grupos humanos descobriram a agricultura? Vocês vão responder. Nas áreas agrícolas eram necessários animais que puxassem arados, carroças e etc. Ok? Eu vou repetir a pergunta para vocês poderem entender melhor. Porque como são duas perguntas num item só, às vezes confunde, né? Confunde. Bom, nas áreas agrícolas eram necessários animais que puxassem arados e carroças. Qual a relação entre essas duas atividades? Ao mesmo tempo, o esterco podia ser usado como adubo. Os animais, é uma resposta grande, tá? Os animais, por sua vez, precisavam de plantas para se alimentar. Ok? Quarta questão. Na quarta questão, diz assim: de acordo com o que você estudou, como surgiu o comércio na antiguidade? Vamos pensar a partir do quê? A partir
eu estou esperando, vamos lá. Da produção qual é a produção? Agrícola, olha. Agrícola. Excedente. Ok? Quinta questão. Quando surgiu as primeiras cidades? Vamos pensar. Vamos lá? Muito bem. Há cerca de 10.000 anos. Eu espero que essa aula vocês tenham entendido tudo, ok? Tenham um bom dia. Eu estou com muita saudade, gente, de vocês. E amanhã nós estaremos de volta. Um beijo grande para vocês da Tia Beth. Eu amo todos. Beijo!